vou pensar uma prece, vou fazer uma prece, vou fazer. Meu coração é todo luz neste momento, pensando em Jesus, uma prece vou fazer, uma prece vou fazer. E já ligados à espiritualidade amiga, através da nossa música, hoje, Grupo Instrumentos de Esperança, nessa conexão com os nossos amigos, né, Sérgio Magri, a minha companheira Anne Afonso, que é responsável também pelo estudo aqui. Agora estamos fazendo o livro Fonte Viva. Também agradecimento especial ao meu amigo e meu companheiro Marcelo Ribeiro, também que faz a parte musical. E hoje vamos entrar um pouco no sentido do trabalho, né? Vamos falar a respeito do trabalho, o nosso propósito aqui nessa encarnação. Eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer um pedido especial para que sigam o nosso canal, né? O nosso canal já tem 15 anos, Instrumento de Esperança com 15 anos, em que eu, Sérgio Magri, Anne Afonso, estamos fazendo o nosso evangelho musical, agora com a disponibilidade menor, porque o Sérgio está afastado, mas ele continua conosco, né, nos nossos pensamentos, nas nossas melhores intenções, e também fazendo alguma coisa por ele. Hoje estou reportando os nossos eternos agradecimentos por sempre esse companheirismo, por sempre esse amor para conosco. Perdão. Hoje, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, faz-se alguma coisa. Os não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Evangelho de Lucas, Jesus, no Evangelho de Lucas 5, 3, 1. E quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós vamos sempre agradecendo essa bendita oportunidade de servir, de nos colocarmos à disponibilidade do trabalho, porque quando nós estamos na disponibilidade de servir, nós estamos ajudando, nós estamos sendo auxiliados pela espiritualidade, e também servir é serviço cristão. E quando nós estamos nessa condição de servir, é porque nós estamos sãos, porque fala aqui o tema, né, os sãos não precisam de médicos. E quando nós estamos nesse condicionamento de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor, de mostrarmos a nossa intenção de caridade, de ajudarmos estendendo as mãos aos nossos amigos, aqueles que também buscam o nosso ideal e aqueles que também se distanciaram do caminho, aqueles que não vê mais vontade de viver, que não vê sentido da vida. Como Jesus, quando esteve conosco, ele nos ensinou, né? Ele dizendo que os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos. Nós estudamos aqui que Jesus, ele constatava as doenças físicas e espirituais, e Jesus, ele percebeu que além da falta de saúde física, as pessoas precisavam também da saúde e da cura do espírito, para trazer esse equilíbrio interior e exterior. E quando nós estamos no trabalho ativo, nós edificamos assim esse apoio, esse auxílio à cura, e extirpamos de nós o nosso orgulho e o nosso egoísmo, porque toda vez que nós ajudamos, nós somos duplamente ajudados. Jesus, médico de homens e almas, que nos auxilia até hoje, né? O Pai trabalha incessantemente e ele nos acolhe nas nossas necessidades. Então, quando nós somos abraçados, a partir do momento que nós escolhemos essa abençoada doutrina, nós temos o dever
cristão, que é de fazer a nossa tarefa, de trabalhar, o serviço. Serviço é trabalho no bem, diz esse livro aqui, Espiritismo de A a Z. E o maior exemplo deixou-nos Jesus, né? Que ele veio nesse sentido retamente para nos ajudar, para nos impulsionar, para nos deixar os exemplos. E aqui, faça alguma coisa, né? Alguma coisa. Alguma coisa. Nós devemos ser úteis em alguma coisa. Nos colocarmos um propósito sempre de buscar ali na nossa encarnação o que nós podemos fazer para sermos úteis. Né? Não passar por essa encarnação apenas para comer, beber, dormir, procriar, e sim para fazer um propósito do benefício mais além, né? Para o nosso espírito imortal. Então ele diz aqui, quem sabe ler não se esqueça de amparar quem não se alfabetizou. Muito direta essa palavra de Emmanuel, né? Quando nós estamos ali ajudando na evangelização as nossas crianças, ou mesmo aquele adulto que não tem condição de fazer uma leitura edificante e tem uma dificuldade de compreensão, nós temos que amparar. Quem dispõe da palavra esclarecida ajude o companheiro ensinando a ciência da frase correta e expressiva. Fazer a caridade é levar o evangelho, né? Quando nós nos esclarecemos e levando a palavra do evangelho para aqueles que às vezes estão desistindo da vida, para aqueles que estão passando por doenças emocionais, aqueles que estão pensando em abandonar a vida, tantas circunstâncias acontecem na casa espírita e nós temos que fazer alguma coisa. Quem desfruta equilíbrio orgânico não despreza a possibilidade de auxiliar o doente do corpo, né? No caso, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, uma deficiência física ou auditiva, que nós possamos, né, já que nós temos o nosso corpo físico em equilíbrio, né, no sentido de orgânico, que nós estamos com a nossa saúde vital, nós temos compromisso e obrigação de ajudar aquele que tem a dificuldade. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não abriu a mínima noção da responsabilidade perante o Senhor, auxiliando a desvencilhar-se das trevas. Olha, um item bem que nos chama bem a atenção no trabalho espiritual, né? Iluminando as nossas consciências no trabalho espiritual, que nós estamos atendendo aqueles necessitados, por vezes aqueles perseguidores, aqueles ainda que não perdoam, aqueles que são vinculados às trevas, né, às negatividades, que ainda trilham no caminho do mal, né, deixando o peso da imperfeição maior pelos seus ombros. Nós temos essa noção da responsabilidade, né, através da nossa oração. Vamos ter paciência com aquela infelicidade, quiçá nós também já não fomos também participantes dessa linha e hoje estamos já numa conexão melhor. Ele vem em seguir. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado no serviço, conduzindo, sempre que possível, a atividade digna. Ou seja, abrir, né, os campos para que o companheiro que chega na casa espírita ou em alguma atividade seja útil, que ele também faça alguma coisa. Quem estime a prática da caridade, compadeça das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações de prece. Por vezes tem muitas pessoas endurecidas, né, que não acreditam em Deus, os ateus, aqueles que estão descrentes, e nós temos que ter paciência, porque cada um tem o seu tempo, né? Nós temos que ter a caridade para com o nosso semelhante, inclusive aqueles de outras religiões, né? Diz, e a gente tem que ter a compreensão que nós respeitamos todas as religiões, porque todas elas levam a Deus. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com exemplos os elementos indispensáveis ao reajuste. Ou seja, nós estamos ainda a trabalho, né? Ninguém pode dizer que nós já aprendemos tudo, porque nós ainda temos sim resquícios de orgulho e vaidade, de egoísmo, mas já estamos dentro da casa espírita tentando melhorar. Mas há muitos que ainda estão distantes desse entendimento. E o nosso papel é não julgar nem condenar, e sim demonstrar a nossa paciência, né, sem se demonstrar arrogante,
mas demonstrar a nossa solidariedade e ter conhecimento que cada um tem o seu tempo de entender. Quem seja detentor da bondade não recusa assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. O mal é a ausência do bem. Então, provavelmente aquela pessoa que está ainda vivenciando o mal é porque não sabe o quão o mal vivenciado aqui na matéria vai trazer grandes dificuldades na vida espiritual. Então, se a gente tem essa detenção da bondade, se a gente já está ao encalço dos trabalhos de Jesus, nós fazemos alguma coisa por aquela pessoa na base da oração e na base das vibrações. Quem estiver na companhia da paz, ajude os desesperados. Pensei aqui na possibilidade de muitos de nós que estamos assistindo o vídeo, que vamos assistir, que vamos compartilhar, né? Quando entramos na casa espírita, como que era o tamanho do nosso desespero, e hoje, através do nosso estudo, da nossa conscientização, da nossa busca da moralidade, nós já estamos mais ajustados na paz. Então, que nós possamos ajudar aquele que está ainda na linha do desespero. Quem guarde a alegria divida a graça do contentamento com os tristes. A tristeza só nos leva ao desalento, ao desânimo, ao desamor. É claro que nós passamos por tristezas, mas não vamos permanecer na tristeza. Vamos cantar uma música, vamos encontrar os nossos amigos na casa espírita, ser leal à alegria, né? Trabalhar no trabalho do bem, nos faz sempre estar edificados na construção da alegria. A tristeza passa, mas ela não permanece. Asseverou o Cristo que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Já falamos disso no começo. Lembra-te que os que transitam no mundo entram as dificuldades maiores que as tuas. E não é verdade, né? Se eu estou nessa condição de consciência, que eu posso fazer escolha, né? Que eu tenho meu livre-arbítrio, hoje já com essa consciência de que sou um espírito imortal, e aqui ajustando, né, essa pedra bruta, burilando o meu espírito para que eu possa amanhã ser melhor do que ontem, né, buscando essa perfeição, e eu vou olhar, né, com compaixão por aqueles espíritos que têm maiores dificuldades do que eu, que transitam pelo mundo vivendo por viver. E quando nós nos tornamos e buscamos o estudo dentro da casa espírita e de um livro dessa linha do Fonte Viva, através das mãos de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, nós temos todas essas ferramentas, né, de olhar para as nossas dificuldades com mais resignação. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhe de fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Óbvio que se eu estiver nativo no campo da atividade fraterna, eu vou estar servindo ao bem. E o meu semelhante agradece, assim como eu. Agradeço essa oportunidade de fazer alguma coisa nessa encarnação, que essa encarnação eu tenha sempre, e que tenhamos, né, sempre esse propósito, né, de estarmos aqui aprendendo a servir como Jesus, o maior homem do mundo, que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Vamos fazer o bem sem esperar nenhuma recompensa e agradecer. Agradeço aos amigos do Grupo Instrumento de Esperança, agradeço a essa oportunidade e hoje vou falar mais uma vez. Vamos compartilhar o nosso vídeo, vamos multiplicar essa experiência maravilhosa de luz do Evangelho, que no Evangelho, que nem diz nossa companheira Anne, e através de Bezerra de Menezes, é o sol das nossas almas. Então, que possamos estar sempre nessa luta permanente, vivenciando o Evangelho do Cristo, com as nossas dificuldades, mas sempre aprendendo, sempre nos colocando, quando nos colocamos nessa oportunidade de fazer o bem, nós vamos aprendendo e vamos construindo assim essa obra em nós mesmos e nas nossas vidas. Um grande abraço, fiquem na santa paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo. A próxima é agora minha companheira Anne, que fará
a lição 29. Sirvamos. Até mais, até a próxima, se Deus quiser.